No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como o pensamento anualizado pode não funcionar. Ou seja, sabe aquele pensamento que a gente usa de 12 meses para resolver as nossas coisas? Sabe no final do ano, quando a gente coloca metas para o ano novo e essas metas não se cumprem? No final do ano passado eu descobri um livro e ele mudou a minha vida porque eu consegui colocar um método que realmente me fizesse ter organização na execução. E nesse vídeo eu quero te mostrar 3 pontos desse método que mudaram a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Então vamos lá, eu vou te explicar como é que isso funciona. Depois que eu descobri esse método no final do ano passado, quando eu estava fazendo as minhas metas de final de ano, eu queria que esse ano fosse diferente, eu queria fazer as coisas diferentes e eu tinha um pouco de dificuldade na organização da execução. Eu sempre fui uma boa executora, tinha um propósito lá, eu conseguia cumprir, mas eu procrastinava muito e eu sempre deixava para a última hora. Por isso que o pensamento anual, ele me atrapalhava muito, porque eu sempre deixava as coisas acontecerem e eu achava que eu nunca estava sendo produtiva. E aí, depois que eu li esse livro aqui, de 1 ano em 12 semanas, isso mudou a minha vida. Por isso que, em praticamente aqui, todos os meus vídeos do canal, eu tenho mostrado um pouquinho mais sobre esse método, porque fez muita diferença na minha vida. Eu comecei ele bem ali em janeiro, e eu já consegui cumprir as 12 primeiras semanas, tive alguns resultados excelentes e eu tô aplicando de novo no meu novo ciclo de 12 semanas. Mas o que eu quero que a gente entenda é que a gente precisa ter um pensamento semanal. Não são 12 semanas, não são 90 dias apenas. A gente precisa entender que são pensamentos semanais. Então, o que a gente vai fazer essa semana? E aí é nesse vídeo que eu quero te mostrar 3 pontos importantes para você conseguir organizar de forma prática e começar hoje mesmo a fazer essas mudanças que impactaram tanto na minha vida, na minha organização e na minha produtividade. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é o foco nas ações chaves. O que significa isso? O que você precisa fazer primeiro? Então, senta, organiza a sua vida, coloca lá o que você precisa fazer. Então, por exemplo, eu quero perder 5 quilos. Então, o que eu preciso fazer, né, para perder esses 5 quilos? O que eu vou fazer primeiro? Você não vai conseguir perder 5 quilos de uma vez. Primeiro você precisa perder 1, 2, 3, 4, até chegar no 5. A gente tem uma tendência a pensar sempre no final. Então a gente precisa ir entendendo qual é o plano que a gente vai traçar e ir executando por etapas. Então, qual é o foco nessas ações mais rápidas que você tem que ter? Então, por exemplo, eu vou começar a comer um pouquinho mais de proteína, ou eu vou diminuir o açúcar, eu vou reduzir um pouquinho o meu consumo de calorias. Quais ações rápidas que você vai ter para você conseguir chegar mais rápido no seu objetivo? O segundo ponto importantíssimo desse livro, que foi o que mudou muito a minha vida, tanto profissional quanto pessoal, é que a gente consegue ter um feedback rápido. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, de perder 5 quilos, quando você coloca isso durante a semana, quais ações você vai ter, você precisa entender, se eu coloquei lá que eu ia comer menos açúcar, eu não consegui cumprir, ou que eu ia fazer um pouquinho mais de atividade física, ou que eu ia reduzir as calorias, então aquela ação que você prometeu, né, que ia fazer, aquela ação que você se comprometeu, você vai reavaliar no final daquela semana. O que você conseguiu cumprir, o que foi fácil, o que foi difícil, qual o planejamento para a próxima ação que você vai ter. Então, será que essa ação funciona realmente para você? Será que ela se encaixa dentro da sua rotina? Ou você só achava que ia ser isso, mas foi mais difícil do que você pensava? Ou será que isso impactou tanto? Então, você consegue ter um feedback muito rápido daquela ação que você teve para que você consiga seguir aí no seu plano e chegar no seu objetivo de forma mais rápida. O terceiro ponto importante que eu quero trazer é que você consegue ter pequenas vitórias e isso te motiva muito, porque quando você olha naquela semana, você conseguiu cumprir tudo que você se comprometeu, isso é uma vitória, você se sente muito melhor do que, às vezes você fica pensando tanto naquele planejamento final e você esquece de olhar para construção que você está fazendo todos os dias, né? Qual a vitória que você está tendo para que você consiga chegar no objetivo? Às vezes é ao contrário, a gente fica ali se lamentando, falando que a gente não consegue, que a gente não tem foco, que a gente não é capaz, mas quando a gente tem isso, né, esses ciclos mais curtos, semanais, a gente consegue olhar para o que a gente está errando e também para o que a gente está acertando. E são pequenas vitórias, e essas pequenas vitórias são que motivam a gente a conseguir chegar mais rápido no nosso objetivo.
começa hoje, já anota aí quais são as suas metas, como se fosse um ano novo, o que você quer conquistar e o que você deseja fazer, quais são os seus objetivos. Já anota ali o que você quer, coloque mais ou menos 3 objetivos para que você consiga gerar ações a partir disso e aí você vai se organizando durante as 12 semanas. Eu tenho aqui alguns outros vídeos que mostram exatamente como a gente pode fazer esse planejamento, como eu faço de uma forma mais prática, mas você hoje já consegue colocar as suas metas, quais são as ações que você vai cumprir e começar. E aí, no final da semana, reavaliar tudo que você fez. Olhar para o que você fez, ver o que está certo, o que está errado e o que você pode mudar. E coloque isso no ciclo de 12 semanas. Você vai perceber que você vai se tornar muito mais produtivo do que aquele pensamento anual. Tenta levar isso para alguns pontos na sua vida, como eu fiz comigo. Eu levei para o meu ponto profissional, para o meu ponto pessoal e hoje eu tenho trazido bastante também para o meu ponto espiritual, que era uma das minhas metas de ano novo, né? Que eu estava tentando cumprir. Então já faz isso, coloca aqui nos comentários se você está conseguindo, se você não está, quais são suas dúvidas, vamos trocar ideia, vamos bater papo sobre isso. Se você tem outras opções, outros livros para indicar também, outros métodos, vai ser muito bem-vindo, eu vou adorar saber o que você está pensando.